Salve, salve, boa noite. Hoje, quarta-feira de cinza, estamos mais uma vez aqui no Brasil 360 graus, depois do carnaval, de fazer a cobertura da avenida. Hoje, um data especial, do qual vamos estar falando da quarta-feira de cinza e a Semana Santa. Boa noite, Dom Marcos. Seja bem-vindo aqui ao Brasil 360 graus. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que nos ouvem. Cá estamos nós reunidos mais uma vez para lembrar e para falar do mistério que estamos a celebrar. Acabou agora o tempo de carnaval, iniciamos um tempo de quaresma. São 40 dias de preparação até a Páscoa, até a grande festa da morte e ressurreição do Senhor. Por que 40? O número 40 é um número simbólico, indica o espaço de uma geração. Foram 40 dias de dilúvio, no tempo de Noé, 40 anos do reinado de Salomão, 40 anos do reinado de Davi, 40 anos de caminhada pelo deserto, 40 dias que Elias passa para subir, para chegar até o Monte Horebe e ter a experiência de Deus, 40 dias que Moisés passa no monte para receber as tábuas da lei. O número 40 é o espaço de uma geração. E Jesus passa 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás para vencer as tentações nele, para nós e por nós. Então, isso é o que nós vamos celebrar durante este tempo. O número 40 é o que a gente chama como espaço de uma geração. Vivemos agora 40 dias, mas a ideia de que é todo o espaço da nossa vida, toda a nossa caminhada, toda a nossa história, é uma caminhada de deserto, onde estamos expostos pela fragilidade da nossa condição humana às tentações de Satanás. E nosso Senhor nos vem ensinar não apenas como vencer, amparado na palavra de Deus, na fidelidade à palavra de Deus, mas, acima de tudo, na busca da penitência, do jejum, do autocontrole, da doação de si mesmo, da vida de oração, para que, fiéis a nosso Senhor, possamos vencer as tentações e conquistar o céu. Eis o tempo da quaresma que nos é proposto para que possamos crescer na santidade e celebrar dignamente a Páscoa. Agora, no tempo e na história, mas um dia faremos de maneira definitiva quando deixarmos este mundo e entrarmos para o seio do Pai. Marcos, hoje, quarta-feira de cinza, né? E a Igreja Católica tem a simbologia das cinzas, né? O que significa essas cinzas e qual o sentido do sinal, né? Quando o padre faz, que eu coloco a cinza. E essa cinza, qual é a origem das cinzas? As cinzas sempre foram a expressão da penitência, isto é, do reconhecimento do nada que nós somos. Se vocês já tivessem a chance de ter visto alguém que já morreu, que está há algum certo tempo lá, você vai ver que aquilo que a gente encontra apenas no lugar são cinzas. Não ficam nada mais do que isso, aquele pó, que é uma verdadeira cinza, que nós somos. E isso é o que nosso Senhor nos diz depois do pecado, quando tira Adão do paraíso. Lembre que você é pó e que você vai voltar ao pó. Qual é o pecado de Adão e Eva? Vocês vão ser iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal, foi o que disse Satanás. A tentação do homem nunca foi ser Deus, nunca foi essa a sua felicidade, mas sempre foi estar com Deus. Quando o homem quis ser Deus, ele perdeu o estar com Deus e com isso a vida. E aí ele vai viver a sua condição de um simples mortal, pó destinado ao pó. Esse tempo de quaresma abre-se com a quarta-feira de cinzas e a gente recebendo cinza sobre a cabeça para que exatamente a gente lembre disso. Nós não somos nada. Nós não somos aquela dignidade que o mundo nos dá, não somos o dinheiro que temos, não somos a posição que ocupamos, não somos nada disso. Nós somos apenas criaturas de Deus, chamados à dignidade de ser filhos de Deus. E esta é a única realidade da qual podemos nos gloriar e pela qual podemos nos colocar em felicidade, em estado de vida pleno. O resto é tudo passageiro. E o convite é exatamente a isto. Aqui reconheçamos que somos apenas pó e que um dia voltaremos ao pó de onde viemos. Desse jeito, quebremos todo o orgulho, quebremos toda a vaidade, porque não existe possibilidade de nós sermos outra coisa a não ser criaturas de Deus chamadas à filiação. A gente tem um santo na vida da igreja
que estava tudo arrumado para ele ser, que ele era muito amigo da rainha da Espanha, e estava tudo pronto para que ele se tornasse São Francisco. Não Xavier, mas o outro, Francisco de Borges. Estava tudo arrumado para que ele se tornasse, recebesse um grande título. Mas o rei e alguns amigos do rei não gostavam dele. Quando ele chega a Madrid para receber os títulos e receber algumas honrarias, a rainha morre de véspera e ele não recebe mais nada. Ele cai na real e olha o que ele pensa consigo e assume por vida. Nunca mais servirei a um rei que possa vir a morrer, porque isso vai fazer com que eu seja eternamente frustrado. Deixa toda a sua vida de nobreza, do que for lá, e se coloca a serviço do reino de Deus. E se faz um padre jesuíta e se faz anunciador do reino. Nosso Senhor nos ajude a vivermos isso bem. Dom Marcos, todo ano o carnaval ele acaba sendo uma data móvel, né? E isso acontece devido ao calendário da Igreja Católica, onde a Páscoa nunca cai em uma mesma data. Como é que se explica esse calendário litúrgico de cada ano a Páscoa cair em um período diferente? Depois da morte de Nosso Senhor, os cristãos celebravam apenas a Páscoa semanal, isto é, o domingo. Mas aí veio o grande questionamento. Quando os judeus celebravam a sua Páscoa, nós iríamos ou não celebrar uma Páscoa cristã, olhando os sinais cristãos que ali se realizaram como sinal, ou iríamos continuar celebrando a mesma situação? E aí que entrou o processo da Semana Santa, de marcando cada dia, descobrindo cada dia, e fazendo a celebração do mistério de Jesus Cristo. Pois bem, como ficaria marcada esta data? Para os judeus, o calendário é marcado pela lua. E o que é que marca a Páscoa? A primeira lua cheia do equinócio da primavera, lá no hemisfério norte. Para nós, a primeira lua cheia do equinócio do outono, para nós aqui no hemisfério sul. Então, vocês vão perceber que nós entraremos na primavera mais ou menos pelo final de... aqui para nós entraremos no outono, mais ou menos pelo final de março, e é aí, logo depois disso, que vem a primeira lua cheia. É essa primeira lua cheia que vai marcar exatamente o dia da Páscoa, o 14 de Nissan. E nós, cristãos, começamos a celebrar, a partir daí, toda essa verdade maior do tempo pascal. Em torno desta data e desse tempo pascal, veio marcada a quaresma, vem marcado todo o tempo pascal, e todas as outras festas do ano serão marcadas em função disso. Todas as outras festas em função do grande momento, né, que aí é colocado. O que a gente sabe é que no ano da morte de Jesus, isso a gente vê em alguns estudos, mas assim é que a sexta-feira da Paixão era um 7 de abril. Foi o dia daquele ano em que Nosso Senhor morre, caiu a sexta-feira da Paixão. Mas nós não celebramos a festa, a sexta-feira da Paixão, pelo calendário solar que temos hoje, mas pelo calendário lunar. É a sexta-feira que antecede a primeira lua cheia do hemisfério norte. E aí se marca a Páscoa de Nosso Senhor, que é a Páscoa dos judeus. Semana Santa, né, ela começa tradicionalmente na quinta-feira, que é onde as pessoas dizem a missa do lava-pé. Qual a importância dessa celebração da Quinta-feira Santa? Quem começa na Quinta-feira Santa é o Tríduo Sagrado, como diz Santo Agostinho, o mistério de Jesus Cristo morto, sepultado e ressuscitado. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. O que é que nós celebramos? Reparem, depois que começamos a viver agora o tempo da Páscoa dos judeus, começamos a guardar alguns momentos especiais, vendo o que foi que Jesus viveu. E um desses momentos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, nós temos o que a gente chama como Semana Santa, que se abre com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com o Domingo de Ramos, que há uma particularidade muito bonita nesta missa. Enquanto estivermos lá na bênção de Ramos, lá se proclama o Evangelho de domingo. Então, o Evangelho do Domingo de Ramos não é a paixão. O Evangelho do Domingo de Ramos é este, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando chegamos à missa, durante a missa, nós temos não mais o Evangelho da festa, mas a proclamação da paixão de Nosso Senhor. Este ano vai ser São Mateus,
Ano que vem vai ser São Lucas, São Marcos, São Lucas, depois São Marcos. São Marcos, depois São Lucas. E São João será sempre na sexta-feira da Paixão, porque dos 4 evangelistas ele é o único que assistiu, que estava aos pés da cruz. Pois bem, então a gente tem a leitura da Paixão, que já abre toda esta semana marcada pela Paixão. A gente vai ouvir durante os evangelhos dessa semana todos os evangelhos que marcam esta última semana. O lava-pés de Jesus na chegada ainda, preparação para a Páscoa. Não o lava-pés da missa, mas o lava-pés de Maria, que vai lavar os pés do Senhor com perfume. Depois a gente tem a própria traição, a entrega de Jesus, a prisão de Jesus, que são os evangelhos que vão indo. Quando a gente chegar na quinta-feira, a gente aí começa o tríduo sagrado, que começa sempre com a véspera, com a tarde da véspera. O que é que Jesus fez na tarde da véspera da sua paixão? Reuniu-se com os discípulos e celebrou a Eucaristia, e instituiu a Eucaristia. Então, neste momento, a gente se reúne para essa celebração toda especial, que não termina com a bênção. Termina exatamente com a saída para o lugar do Horto das Oliveiras, onde ficamos em adoração ao Santíssimo Sacramento até meia-noite. Essa adoração nunca deve passar de meia-noite, porque sexta-feira é um dia sem Eucaristia. Em lugar nenhum da igreja deve ter sacrário. Tudo deve estar aberto, vazio, para que façamos o jejum da perda do Senhor. Então, isto vem para sexta-feira. Na sexta-feira, nós entramos no que a gente chama jejum e abstinência. Não comer carne, não fazer apenas as 3 refeições. E, normalmente, no meio da tarde, a gente se reúne para a celebração da morte do Senhor. E aí, o que é que a gente celebra? O que é que a gente tem? Não pode ter missa. O que a gente vai ter neste dia é a celebração da palavra, com a adoração da cruz e a distribuição da comunhão com as hóstias consagradas na véspera. A gente não tem a celebração da missa, mas a gente comunga, a gente recebe aquele que é fruto da cruz, que é nosso Senhor. Depois tudo acaba em silêncio, continuamos o dia do sábado tudo em silêncio, ainda que é impossível continuar em jejum, fazendo a celebração do mistério do Senhor sepultado, para ressuscitar quando o sol se puser na noite do sábado. Quando o sol se põe na noite do sábado, aí começa a grande vigília pascal, com a bênção do fogo, a grande celebração da palavra, com grandes leituras, a celebração da água com o batismo, é o dia do aniversário do batismo de todos nós, e termina com a Eucaristia, que vai culminar e que vai levar à plenitude o mistério pascal. A partir daí, terminado o tríduo pascal, o mistério de Jesus Cristo morto, sepultado e ressuscitado, aí nós teremos 50 dias de festa até o domingo de Pentecostes. Eu queria que a gente lembrasse que nós nos deparamos com um mistério intenso. Talvez a gente queira muitas vezes desvalorizar o mistério da cruz de Nosso Senhor, porque é o mistério da morte, da dor e do sofrimento, como se isso fosse realmente o fundamento de tudo. Aqui é bom que a gente lembre. São João Crisóstomo nos vai dizer: a cruz foi pública, a ressurreição não. A cruz foi assistida por todos, a ressurreição apenas por um pequeno grupo de soldados que estava ali e que está espalhando que tudo é uma mentira. É porque a cruz, diz São João Crisóstomo, é que é a expressão da glória. E Santo Agostinho ainda completa: se ficamos extasiados diante do mistério do mortal que vem à vida, muito mais temos que ficar extasiados diante do imortal, que vive a morte humana, que experimenta a morte humana, que morre por amor, para que nós mortais tivéssemos vida nele, na sua morte e na sua ressurreição. Então é este grande mistério do Senhor que morre, experimenta a nossa sepultura para ressuscitar e nos dar vida e ser para nós fonte de vida e de ressurreição. Deus se faz humanidade para vencer na humanidade, pela humanidade e para a humanidade a morte que a marcava como consequência do pecado e veio destruir em nós o nosso pecado para nos encaminhar à plenitude da glória. É isto que celebramos, é o grande mistério pascal. É pouco, né, que na sexta-feira da Paixão não existe ação de missa, e sim uma celebração que muitos chamam do beija-pé. Celebração, né, própria da morte do Senhor. É a morte do Senhor que vale. Referência à cruz naquele momento ali. Isso. Da morte do Senhor. E no sábado
É Existe um uma dia de simbologia. silêncio, o dia de silêncio, o dia do Senhor sepultado. A experiência da sepultura do Senhor é aquilo que São Pedro nos fala na sua segunda carta. A descida do Senhor à mansão dos mortos. É um dia de silêncio em que o Senhor, na condição humana, da experiência da morte, que é a divisão de corpo e alma, só morre o ser composto, nós, seres humanos, que a alma se separa do corpo e deixa de agir através dele. A alma de Jesus unida ao Filho de Deus e aquele corpo de Jesus unido ao Filho de Deus na sepultura, que Deus está unido à realidade humana dividida pela morte. Ele vai à mansão dos mortos e vai lá, nos diz São Pedro, para libertar aqueles que nos precederam na morte. Vai a Adão, vai a todos os nossos antepassados que lá estavam na expectativa do grande momento, do encontro definitivo com o Senhor, pela vitória de sua cruz e ressurreição. Então é o momento do silêncio, é o momento da expectativa da ressurreição do Senhor. E aí o senhor falou do sábado santo. E existe uma simbologia que é o Círio Pascual, que ele tem uma importância muito grande durante o decorrer do ano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do Círio, até porque o Círio ele é utilizado no batismo, né? Qual é essa simbologia do Círio Pascual? O mistério pascal Cada chaga daquela colocada. A vigília pascal começa com a que a gente chama a bênção da luz, que é a bênção do fogo, o fogo novo, que vem ser Jesus Cristo a luz definitiva, que vem iluminar o mundo e caminhando todos agora do céu. Então, esta grande vela que vai ser abençoada e marcada com as 5 chagas de Jesus, 5 sinais, com o ano, mostrando que é o ano mais um que a gente está preparando a glória da eternidade, daquele que vem ser o princípio e o fim de todas as coisas. E este Círio Pascal, esta vela, ficará agora na igreja, e sendo acesa durante todas as missas até o domingo de Pentecostes. No domingo de Pentecostes, ela sai do presbitério e vai para a capela do batismo, que a gente chama batistério. E fica lá no batistério, na capela do batismo, para ser usada nos batismos. Só deve sair de lá, outra vez, na morte do padre ou na morte do bispo, em que ela é colocada na cabeceira do caixão e que fica lá acesa até o final, até a hora do enterro, porque é o sinal do Senhor ressuscitado. Mas é uma grande vela que vai ser apresentada como o sinal do Senhor, a nova luz que brilha para iluminar as trevas da humanidade. É importante a gente lembrar, a gente fica ouvindo as coisas quando a gente vê os santos e lê os santos da igreja, a gente fica impressionado. Santo Agostinho, nos apresentando a situação do fogo, ele diz: o fogo, ao queimar a lenha, transforma a lenha nele, fazendo com que aquilo que é impuro vire cinza e o que é puro seja gasificado e se torne fumaça, e se torne fogo consigo. E ele continua: não há fogo melhor, não há lenha melhor para nos transformar em Cristo pela ação do Espírito do que o lenho da cruz, onde o Senhor crucificado deu para nós vida e vida plena. É esta luz que ressurge e que nós colocamos simbolizada no Círio Pascal, na grande vela que vem ser a luz a iluminar a escuridão dos homens. Isso vai ser sempre, né? A gente vai ter sempre momentos na história humana marcados pela situação da fragilidade e da condição humana daqueles que estão marcados pelo pecado. A doença, a dor, a morte são as consequências próprias daqueles que não souberam fazer um bom uso de toda a obra da criação. Mas lembremos, há poucos dias alguém me dizia, o que se gastou para que se tivessem feitas vacinas que já podiam estar feitas para o mundo todo, é menos da metade do que aquilo que a gente gasta por dia só com a guerra da Ucrânia, só com as situações de guerra e de armamento que a gente está tendo por aí. Então, o pecado do homem é muito maior. E este pecado que vai marcando cada vez mais a situação e fazendo com que a natureza mesmo se rebele contra aquela humanidade que não a trata como deve ser, como a grande obra de Deus para que todos tenham vida e vida plena ali. O importante é que a gente saiba viver tudo isso como Jesus viveu. Jesus assumiu a fragilidade humana e viveu a fragilidade humana sem revolta. Viveu a fragilidade humana e toda a condenação e todo o sofrimento, sem atacar, sem ofender. A resposta de Deus ao pecado e à maldade dos homens é o ato de amor perfeito do Senhor crucificado. Assim deve ser a nossa vida. Quanto mais a gente tiver paciência com a fragilidade, quanto mais a gente tiver sabendo fazer bom uso do sofrimento, unindo-se a Nosso Senhor, unindo-se à sua cruz, para poder, por ela,
chegar à plenitude da vida. Foi a paciência no sofrimento. E é isso que São Pedro nos pede na sua primeira carta, que nós aprendamos a viver aí, com paciência, o sofrimento da realidade humana, experimentando aí a cruz de Nosso Senhor, para podermos também participarmos da sua glória e da sua vida plena. Dom, nós estamos voltando à normalidade, né? Depois de uma pandemia. Qual é hoje a mensagem que a Igreja Católica coloca referente a um novo ano da campanha da fraternidade de 2023? Olha, a pandemia, a passagem dela, a gente tem que agora aprender que já conseguimos vencer, que já passamos por ela mais ou menos, já estamos praticamente vencendo, mas outras situações virão, outros contextos de fragilidade virão. A gente tem que estar pronto e preparado para enfrentar e para lutar. Para isso está aí a ciência, para isso Deus deu as capacidades para que a gente pudesse trabalhar. Agora aí vem. A campanha da fraternidade é marcada pela Igreja 2 anos antes, e é uma proposta à luz da realidade do mundo, para que os homens, analisando e vendo a realidade do mundo, se comprometam com a transformação de tudo isso segundo o Evangelho. Não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma situação de muita fome, de muita miséria. Além de toda a situação de guerra, provocou no mundo a falta de alimento, e a gente está tendo muita gente, principalmente os mais pobres, sofrendo todas as dificuldades e todas as necessidades. Para isso, a Igreja propõe e coloca diante dos nossos olhos este grande mistério que nós vejamos. Deus nos chama a vivermos e a experimentarmos agora a possibilidade de servirmos ao Senhor. Santa Dulce já nos dizia, nunca nos esqueçamos, o pobre é Deus aos nossos olhos. Deus se faz miserável para por nós ser servido. E é servindo aos pobres que nós estaremos servindo ao Senhor, já que a humanidade, por ele assumida, atinge e pega toda a realidade humana. E nós somos chamados a reconhecer e assistir o Senhor ali, daqueles que precisam, e estarmos sempre do lado dos necessitados. É importante que a gente veja que às vezes a gente esquece e olha sempre à distância, aqueles que estão passando fome lá longe, e às vezes a pessoa está do nosso lado, e nós nem sabemos, nem percebemos, e nem acolhemos aquela pessoa. Quando eu era padre, lá em Aracaju, na época de São João, uma criatura me levou de presente para um lanche da tarde 5 bolos de diferentes sabores. A outra me levou 20 pamonhas. E eu ficava lá olhando e tendo que comer aquelas coisas, e lá vai, quando uma senhora desmaiou de fome do meu lado, lá, esperando para ser atendida em confissão. E pasme, essa senhora que caiu de fome, que já morreu até, coitada, há poucos dias, era a vizinha daquela que me levou 5 bolos de presente. Ela era capaz de fazer um lanche para o padre com 5 bolos. Não era capaz de chegar aqui do lado dela. A sua irmã passava fome e chegava a ponto de desmaiar por não ter nada para comer. É isso que a Igreja chama a gente a olhar agora. Abrir bem os olhos e procurar ver bem ao nosso lado aqueles que passam fome, que passam necessidade, para irmos em socorro deles, como Deus veio em socorro da nossa miséria. Pois é, nosso tempo está acabando, nosso programa é rapidinho, né? Eu quero aqui agradecer a sua participação, que com certeza esclareceu muito os nossos telespectadores sobre a Quaresma, a Semana Santa. E no mais, é agradecer se eu deixasse aquela mensagem para quem está nos assistindo nesse momento, né? E a bênção para que tenhamos, a minha bênção invocada sobre todos, para que tenhamos um tempo bem forte de preparação para a Páscoa, e que a Páscoa seja realmente a nossa renovação. É uma fortaleza nova que nos é dada. Dom Helder Câmara nos dizia, depois da morte e ressurreição do Senhor, não há mais espaço para melancolia, para fragilidade, para nenhuma espécie de sofrimento e de dor humana, porque agora nós estamos vivendo de uma maneira muito intensa um mistério novo, na certeza de que a força de Deus se expressa pela nossa fragilidade e nela. Que Deus abençoe a cada um e que possamos agora, buscando crescer na santidade, viver intensamente o mistério da Páscoa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Obrigado a você que nos assistiu aqui no Brasil 360 Graus, aqui na rede SDP TV, a rede que o Brasil e o mundo quer ver. Muito obrigado, Dom Marcos, e até a próxima. Estarei sempre à disposição, né? O senhor que você sabe do carinho que eu tenho de estar sempre conversando contigo. Muito obrigado e até a próxima. Amém, eu que agradeço. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu